Salve, salve, meus amigos, e bem-vindos a mais um review aqui do seu canal Quadrinhos na Rede. E essa semana eu terminei de fazer a leitura deste livrinho aqui, meus amigos, que conta um pouco das origens das histórias em quadrinhos no Brasil, como elas se consolidaram, como elas chegaram por aqui. Isso daqui é uma biografia do historiador Gonçalo Júnior, e é sobre isso que a gente vai tratar no programinha de hoje. E roda a vinheta! Alguma vez você já parou para se perguntar como se deu a chegada dos quadrinhos aqui no Brasil? Como foi que foram as primeiras publicações? Pois é, meus amigos, essa história é narrada de forma maravilhosa aqui nesse livro de história. O livro esse aqui não é um quadrinho, é um livro de história, mas para quem é fã de quadrinhos, é muito interessante, galera. É muito interessante a gente estar por dentro, a gente saber como isso chegou aqui. Que olhando para a história, a gente consegue entender como é que funciona um pouco o mercado de hoje, como é que é visto os quadrinhos hoje em dia pela maioria das pessoas, como se deu a consolidação dessas publicações aqui no Brasil. No começo de carreira, o Adolfo Eisen foi mandado fazer uma reportagem nos Estados Unidos. Chegando lá, ele foi com uma comitiva daqui a trabalho, acompanhando uma viagem de navio e tal. E chegando lá, ele se deparou com os comics que estavam dominando o mercado nessa época. Ele achou a ideia super interessante, ele passou um bom tempo lá, fez alguns contatos, viu como seria, viu que seria possível trazer essas revistas, né, os quadrinhos, para serem publicadas no Brasil, e ele volta com a cabeça cheia de ideias. Então, ele vai falar com o seu patrão, né, para eles serem sócios e trazer essas revistas, né, para serem publicadas no Brasil. O Roberto Marinho diz que não, diz que é inviável, diz que isso não vai dar certo, que o mercado deles é diferente do nosso e não aceita. O Adolfo Eisen fica com aquela ideia, não desiste, procura um outro patrocinador, um outro financiador e publica. As histórias em quadrinhos ficaram super populares. Foi um sucesso absoluto, a criançada adorou e começou a vender muito. E começa a vender muito, é claro que os empresários não querem ficar de fora. O Roberto Marinho, que naquele primeiro momento não aceitou, né, trazer, ser sócio do Adolfo Eisen para trazer os quadrinhos para cá, se torna um concorrente e aí começa o que vai dar título a isso aqui, a Guerra dos Gibis. É muita história. Isso que eu estou falando é um breve começo que é interessantíssimo, só para a gente entender como, né, como veio, como chegou aqui. A gente teve muita coisa que aconteceu, muita treta, muita confusão. A gente vai passar por vários períodos históricos do Brasil no ponto de vista das histórias em quadrinhos. Por quê? O que que acontece? As histórias em quadrinhos começam a vender muito. No primeiro momento vai ter a briga dos grandes empresários, né, para quem vai trazer mais personagens, quem vai trazer os personagens principais, vai ter as puxadas de tapete, vira realmente uma verdadeira guerra. Mas e aí, não diferente do que aconteceu nos Estados Unidos, começam os defensores da moral a verem como uma coisa negativa as histórias em quadrinhos. E aí, a chamada Guerra do Gibi vai se intensificar ainda mais. Por quê, meus amigos? Porque a política, os padres, a galera, os diretores de escolas, os pedagogos da época viam isso como uma verdadeira ameaça. E isso se torna uma batalha que vai para o Senado, que vai para a Câmara de Deputados. Tem um monte de nomes famosos aqui que aparecem nesse livro que tiveram envolvidos, né, por muito tempo, uns envolvidos numa lei de censura para impedir a publicação desses quadrinhos, que, segundo essas pessoas, estava deteriorando a mente das crianças, e do outro lado havia um grupo, os editores, alguns artistas, alguns intelectuais que viam isso como um avanço, como uma coisa que poderia auxiliar na educação também. A Guerra do Gibi, ela continua avançando, né? Nesse primeiro momento aqui vai ter uns embates editoriais, por questões de personagens e tal. O Roberto Marinho, ele passa a perna no Adolfo Eisen, ele pega os personagens dele, que o Adolfo Eisen tinha a licença para reproduzir aqui no Brasil. Entra o Assis Chateaubriand, que foi outro grande editor de quadrinhos, de revista.
Só que a partir de certo tempo, esses editores se veem diante de uma batalha em que eles precisam se unir, justamente pelas questões políticas. A gente faz um paralelo com os Estados Unidos, e o que aconteceu nos Estados Unidos? Houve essas mesmas questões, foram levantadas. Nos Estados Unidos teve o psiquiatra William Verton, que escreveu um livro chamado A Sedução do Inocente, e uma série de artigos um pouco tendenciosos que viraram a opinião pública das pessoas em relação aos quadrinhos, né? No caso dos Estados Unidos, aos comics. Então, a indústria, para não perder, para não ser extinta, para não passar por um processo, porque eles estavam perdendo a credibilidade, estavam havendo queimas públicas, né, das mães, estavam queimando os quadrinhos. Os editores se reuniram e fizeram um código de autocensura e que os quadrinhos acabaram perdendo porque muita coisa deixou de ser permitida, de ser escrita nos quadrinhos. No Brasil, esse código de autocensura até foi adotado, só que ele não chegou a ter o efeito, porque o que as pessoas queriam era mesmo censurar, né? Impedir que os quadrinhos fossem publicados, porque era visto como uma invasão intelectual de outro país. Naquela época havia uma certa questão de criar uma identidade nacional, o nacionalismo estava muito forte, então a política pregava muito impedir que essa cultura de outros países entrassem para cá e queriam nacionalizar os quadrinhos, impedir que viessem os quadrinhos dos Estados Unidos, Batman, Superman. Queria se barrar que esses quadrinhos viessem de fora e que fosse fomentado uma indústria nacional, criando uma reserva para que as empresas publicassem os quadrinhos nacionais e parassem de publicar, né, eventualmente, os quadrinhos estrangeiros. E aí, meus amigos, a batalha foi ferrenha, envolveu o presidente, o Getúlio Vargas, no período, né, que ele teve ali envolvido, que a lei chegou para ele até foi um certo defensor, ele impediu, na verdade, não vou dizer que ele impediu, ele deixou de se envolver nessa história, né? Ele chegou a fomentar incentivos, ele dava incentivos fiscais no papel, né? O papel sempre foi importado, na importação de papel, o governo subsidiava impostos, isso ajudava muito a publicação dos quadrinhos. Então, após a morte de Getúlio Vargas, em 1954, essa batalha continua, os deputados continuam levando projetos para barrar os quadrinhos, continuam levando projetos para fazer essa censura, para fazer essa reserva de mercado. Era uma coisa assim, bem ferrenha mesmo. Do um lado tem, né, os padres, os pedagogos da época, os políticos, né, os defensores e tal da moral, os defensores das crianças batalhando para criar uma lei para barrar, né, para fazer uma censura, e por outro lado havia os editores, como o próprio Adolfo Eisen, o Roberto Marinho, o Assis Chateaubriand, tentando mostrar, né, tentando se adequar, houve um código de ética, houve uma autocensura, mas nada era capaz de satisfazer, né, essa ira que se tinha, esse preconceito com os quadrinhos, né? O quadrinho é menosprezado, o quadrinho não é levado a sério, né? O quadrinho ainda não é analisado nas faculdades, o quadrinho agora começou né, a se voltar um olhar para isso, muito devido a esse preconceito que teve, né? Muito devido a essa grande guerra mesmo. E é isso, passa-se vários anos e finalmente, já em 1963, com o governo de João Goulart, as coisas parecem que, né, que vão se encaminhar para, de um jeito ou de outro, para um desfecho trágico, né? No primeiro momento se imaginava esse desfecho trágico para os quadrinhos, porque o João Goulart, ele acata, né, uma lei que vai censurar os quadrinhos, né, os quadrinhos, os comics que vêm de fora, e vai criar uma grande reserva, né? As empresas vão ter um número limitado de quadrinhos estrangeiros para publicar, e a grande maioria tem que ser quadrinho nacional, né? Tem que ser o mercado nacional. Tem que se contratar artista, contratar roteirista para fazer o quadrinho nacional, porque vai ser barrado. Isso foi aprovado, mas infelizmente, né? A gente está falando de 63, em 64 acontece o golpe militar e vocês sabem, né? Este é um dos períodos mais sombrios do nosso país, nos períodos em que o regime ditatorial
acabou com a democracia, né? Suprimiu a democracia e essa lei acabou, né? Levando assim, ficando, não sendo aplicada, né? Porque já sabe, tudo isso ficou em último plano, mas não houvesse tido o golpe militar, isso teria perdurado. Eu creio que, né, isso já teria sido suspenso hoje em dia, de alguma forma e tal, mas naquele período iria haver uma verdadeira censura aos quadrinhos, né? Ou foi aprovada a lei, né? Não chegou a agir de fato devido a isso que ocorreu. E é isso, meu amigo. Eu gosto muito, assim, de história, de conhecer um pouco mais profundamente as coisas, as origens das coisas, né? Como essas coisas surgiram. E aqui a gente vai ter, assim, muitas respostas. De grande, a editora Ebal, a lendária editora Ebal, a editora Abril, né? Tudo, como se deram essas editoras, as primeiras publicações, como saíam, os formatos sendo, como foram evoluindo. Uma série de fatores. É uma pesquisa, assim, bem apurada mesmo. Eu fiquei surpreso com a quantidade de informação, com a quantidade de coisas relevantes assim a gente conhecer. E outras perguntas: por que tem tanto preconceito? Por que as pessoas, quando você fala, eu gosto de quadrinho, eu gosto de gibi, as pessoas ficam, sério e tal, menosprezam, é muito menosprezada. Como eu falei, um dia tá melhorando, está sendo visto com outros olhos. Mas ainda assim, é tudo por conta dessa grande guerra, né, dos gibis que fez, né, deixou marcas, deixou essas cicatrizes ainda hoje, né, no inconsciente do povo brasileiro. E por esses motivos, meus amigos, eu super recomendo, né, a leitura desse livrinho aqui de história sensacional. É publicado aqui atualmente pela editora Conrad. Você facilmente encontra ele. Eu adquiri esse livro recentemente. É uma leitura super agradável, uma leitura que eu acho que é uma coisa que muita gente, a galera do gibi, prefere ler o gibi, mas tem coisas que são. Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Você vai estar. É interessante, é muito interessante, galera. E por isso, fica a dica aqui, recomendo bastante. E se você chegou até aqui, se você curtiu esse conteúdo, não se esqueça de dar o seu like. A gente está sempre aqui trazendo o que é relevante para a leitura, meus amigos. Então, um beijo para vocês e tudo de bom. Valeu!